Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Moroni, do capítulo 1 até o capítulo 6. São capítulos extremamente curtos, tá bom? São poucos versículos aí. Somando os 6 capítulos, né, de Moroni de 1 a 6, vai dar 25 versículos no total. Tem versículos, capítulo aí que é 4 versículos, outro é 3. Tem capítulo que é 2 versículos apenas, então é muito pouco. O maior capítulo aí, que tem 9 versículos, é o capítulo 6. Então, são poucos versículos aí para a gente estudar essa semana, tá bom? E hoje eu decidi fazer diferente a mensagem, né? Eu fui convidado para uma ala, para uma estaca, para um almoço, né? Vou apresentar aqui as pessoas que me convidaram, tá bom? Gratidão por convidar a gente, eu e minha esposa, para vir almoçar. E aí a gente decidiu fazer o estudo de hoje diferente. A gente vai fazer a escritura do coração. Eu pedi para essas pessoas, primeiramente, ler a designação, Moroni, do capítulo 1 até o capítulo 6, e a escritura que tocasse no coração dessas pessoas, que elas pudessem compartilhar algo que aprendeu nessa escritura ou que gostaria de colocar. Tá bom? Então, a escritura de hoje, a mensagem de hoje a gente vai chamar a escritura do coração, aquela que tocou o nosso coração. Então, eu vou apresentar as pessoas aqui. Deixa eu pegar a câmera aqui, né? Pode sentar lá, João. Vamos lá, apresentar aqui, ó. Olha só que todos os escolhidos aqui, ó, para fazer a mensagem. Vamos começar aqui com o João Vitor. O João Vitor é filho da Denise, tá bom? Fala aí, se apresenta aí, João. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu me chamo João Victor Escócio Moura. Estou me preparando para servir missão Recife Norte, melhor do mundo. Eu começo no CTM dia 23 e vou para Recife. Estou muito grato por essa oportunidade com o irmão Vanderlei e muito ansioso também. Muito obrigado, irmão Vanderlei, irmã Vanessa, senhora maravilhosa. Muito obrigado. Muito bom, parabéns aí pela sua decisão, né, de ir para a missão. Parabéns mesmo. Muito bom. Você escolheu Não, primeiro apresentei. Vou te apresentar a Denise agora, né? Passar o microfone para ela, por favor, senão não dá para ouvir, né? Tá bom. Denise. Bom dia, irmãos. Me chamo Denise. Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Esse é o meu filho mais velho, está saindo para a missão daqui a alguns dias e é um privilégio, né? Poder ser mãe desse garoto e saber que ele fez uma escolha boa para a sua vida. E nós o apoiamos e a gente sabe o quanto é importante apoiar os jovens para poder fazer essa obra do Senhor. E sou membro desde criança, nasci em Fortaleza, hoje eu resido em São Paulo, Taubaté, mas tenho meu coração mais para o Nordeste do que aqui, mas aqui é um local muito bom de morar. Eu amo as pessoas também aqui e aprendi também a viver nesse lugar. Tá bom? E agora eu vou passar para a nossa mas deixa eu falar rapidinho aqui. Gratidão pelo convite, né? De ter convidado a gente para vir almoçar aqui na sua aula, na sua estaca. A gente almoçou lá na casa do bispo, né? O bispo pediu aí para todo mundo aí dar um joinha, um like e compartilhar, né? Se inscrever no canal e compartilhar aí com as pessoas, né? Ele não pôde estar aqui agora para a gravação, mas eu agradeço aí o almoço aí na casa dele e pelo convite também, meu gratidão. Gratidão. Aqui. Venha mais vezes. Tá bom. A casa tá aberta. A gente almoçou esses dias, mês passado, lá na casa da irmã Bina, nós já foi 2 vezes lá. Foi muito legal também. Aqui dispensa apresentações, né? É verdade. Todo mundo já me conhece, a Vanessa, a esposa do Vanderlei, mas para mim também é um prazer estar aqui hoje com a nossa amiga Denise, quando convidou a gente vir até aqui. Eu esqueci até o nome do lugar mesmo. Taubaté. É longinho, 2h30 de lá de casa até aqui, né? Mas é um prazer, se torna perto, né? Porque a gente vale o esforço, a gente vir conhecer as pessoas tão amáveis. Nós somos todos uma grande família, né? Eu sempre costumo falar. Então, não importa, assim, a distância, né? A gente tem que ir de vez em quando visitar um, visitar outro, né? E agora só tá eu e o Vanderlei, a gente aproveita para poder... Tá dando uma... saidinha também. Então é isso, é um prazer hoje estar aqui falando de volta com o pessoal. Ela é um amor, gente. Então tá certo. Vamos lá então para a escritura do coração, né? Cada um de vocês teve a oportunidade de escolher.
E nós vamos pelo menos na ordem de quem já escolheu o primeiro. Por exemplo, o primeiro versículo que foi escolhido foi Moroni, capítulo 1, versículo 3. Aí quem escolheu foi minha esposa Vanessa. Então vamos começar com ela, tá bom? Que ela que escolheu esse versículo. Ah, tá. Então começa comigo. Então diz assim: eu, Moroni, não negarei a Cristo, portanto ando errante por onde posso, a fim de conservar minha própria vida, né? Então ele está falando que ele não negará a Cristo, né? De maneira nenhuma. Então eu gostei muito dessa escritura, porque para mim, assim, jamais, aonde quer que nós estejamos, a gente não pode negar a Cristo de maneira nenhuma, né? E assim, como que a gente, para mim, assim, a gente não nega a Cristo? É ver aquilo que Cristo faz na nossa vida a cada dia e dizer assim, não é Cristo, isso eu faço por meio do meu esforço, ou talvez tem pessoas também que acreditam que é outros deuses que fazem aquilo para eles, coloca primeiro os outros deuses, E né? reconhecer a mão do Senhor. E a né? gente tem que reconhecer a mão do Senhor a cada dia, né? Então, para mim, na minha vida diária, é Deus que faz tudo na minha vida, né? Jamais eu vou negar a Cristo, né? Então, diante de qualquer pessoa que eu estiver, eu vou sempre dizer, não, é Deus que faz tudo. Se o ar que eu respiro é o Senhor, tudo que quem me dá é o Senhor, independente de qualquer coisa que eu passar na minha vida. Uma enfermidade, os desafios vão vir, mas eu não posso negar a Cristo, né? E, assim, eu queria perguntar para o meu esposo, para ele complementar também para ele o que é para ele negar a Cristo, assim, para ficar mais bem explicado também, né? Tá bom. Quando você me pergunta, né, sobre Moroni, ele falou, né, ele preferiu ficar sozinho do que negar a Cristo, porque os lamanitas que capturassem os nefitas, se eles não negassem a Cristo, era morto. Então ali era um caso de vida ou morte também, né? E ele, na posição dele, ele está colocando que ele preferia morrer do que negar a Cristo. E a gente pode usar o ao contrário também. O que seria confessar a Cristo? Confessar a Cristo não significa dizer somente, eu sei que Cristo existe. Por exemplo, essa escritura sobre negar a Cristo, eu me lembrei aqui de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, né? O próprio Salvador Jesus Cristo falando: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está no céu. E dentro do contexto histórico que Jesus Cristo está ensinando aqui, ele está falando sobre obediência. Então, confessar a Cristo é nas nossas ações, né? No nosso comportamento, no que nós fazemos no dia a dia. Isso que é confessar a Cristo, né? Conforme Jesus Cristo fala. Inclusive aqui no capítulo, ele dando seguimento na fala dele, ele fala que aquele que honra pai, mãe, irmão, filho, mais do que a ele, não é digno dele. Então, em primeiro lugar, o Senhor, né? Então, para mim, isso que significa não negar a Cristo, né? Ter ele primeiramente em nossa vida, em primeiro lugar. Vamos lá? Terminou? Sim. Então, vamos lá para segundo, quem escolheu fui eu. Eu vou pedir pro João me gravar aqui. Segura aqui para mim, João, que aí eu gravo ali. Você já tá rolando aqui, é só segurar e eu vou sentar aqui e aí eu vou ler aqui. Olha, eu vou ficar aqui no meio, rapidinho. Tá bom, então, conforme eu falei, a escritura é a escritura do coração. E dentro desse tema, né, a escritura do coração, eu fiquei pensando, qual vai ser minha escritura do coração, né, dessa aqui? Eu tive a oportunidade de ir lá na casa da Denise, do João. Eu vi lá o quarto do João, ele está super focado, o João Vitor, na missão. Eu vi lá a escritura que ele escreveu lá na parede, bloquinho de nota, né? Elamã 5:12, né? Que é uma das escrituras preferidas dele no livro de Mórmon. Nós temos muitas escrituras preferidas dentro do livro de Mórmon, dentro da Bíblia. Então nós chamamos a escritura do coração, né? É algo bem interessante. Mas eu fiquei pensando sobre esse tema, sabe? Escritura do coração. Uma escritura preferida. E aí eu pensei, e se Deus fosse escolher uma escritura? Qual seria a escritura favorita do Senhor? Eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu pensei, eu acho que o Senhor, ele ia escolher uma escritura
que nos conecte com Ele. Eu não estou falando que é essa a escritura preferida do Senhor, mas para mim dá a impressão, por exemplo, uma escritura que nos conecta. Então eu escolhi a escritura justamente do sacramento, porque é uma escritura que nos conecta. Nunca nós vamos ouvir uma escritura tanto na nossa vida como a oração do sacramento. E nós temos aqui dentro do livro de Mórmon, né? Lá no começo do livro de Mórmon é dito, né, que partes preciosas foram tiradas das escrituras. Que partes são essas? São as ordenanças. Por exemplo, onde você acha a maneira que é descrito o batismo? A gente vê que cada religião batisma de um jeito diferente, porque não está descrito lá. Essas partes não tem. Agora, dentro do livro de Mórmon, nós temos especificamente como é o batismo. Sacramento, várias igrejas fazem, mas como que é a ordenança? E aqui dentro do livro de Mórmon, nós temos a ordenança por escrito, o que é. Então, para mim, eu gosto de pensar que a escritura do coração do Pai Celestial é a oração do sacramento. E conforme eu falei, por mais que nós não nos demos conta, mas é a escritura que mais nós vamos ouvir na nossa vida. Todos os domingos nós ouvimos essa escritura ao tomarmos o sacramento, que é a bênção do pão e a bênção da água, em lembrança do corpo e o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu acredito que, eu gosto de pensar que essa é a escritura do coração do Pai Celestial, que nos conecta com Ele. Faz sentido? Faz todo sentido, até mesmo porque é a escritura que faz com que todas as semanas a gente tome, né, sobre nós o nome do Salvador Jesus Cristo, lembrando do convênio que nós fizemos, né, o convênio batismal. E eu gosto de pensar nisso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como é bom, né, a gente ter esse momento de reflexão sobre o que você falou, realmente, que a escritura do coração do Pai Celestial é a escritura do sacramento, que é a escritura que realmente a gente mais vai ouvir como membros da igreja. E eu fiquei feliz, e agora eu vou dar mais ênfase a essa escritura. E eu nunca parei para pensar que ela é uma escritura, ela está no livro de Mórmon, né, dentro do livro de Moroni, e que lindo, ele ressaltou novamente, né, essas coisas. Sim. Tem também doutrina e convênio. Como a escritura, a designação é aqui no livro de Mórmon, então eu vou ler, tá bom? É Moroni, capítulo 5, versículo 2. Foi a escritura que eu escolhi, né, justamente pensando em qual seria a escritura do Pai Celestial e de Jesus Cristo, né? Então, essa aqui que eu escolhi foi justamente a bênção da água, tá bom? Então, diz aqui, ó, Moroni, capítulo 5, versículo 2, falando que a igreja se reúne, né, frequentemente, e aí, então, fazemos o sacramento. Outro ponto bem importante, né? Nós, hoje, chegamos em dezembro, vamos comemorar o Natal, né? Todo mundo comemora o Natal. Dentro das escrituras, por exemplo, não tem uma regra de se comemorar o nascimento de Cristo, né? A gente dá glória, vê os anjos cantando tudo, mas não tem uma data exata de nós comemorarmos, mas nós comemoramos e fazemos lembrança da morte dele. Todos os domingos, porque é por meio do sacrifício, da morte de Jesus Cristo, que nós podemos voltar à presença de Deus. Então, é algo muito significativo para nós, a oração do sacramento. Então, em Moroni 5, versículo 2, diz assim, a oração do sacramento. A oração do sacramento, ela é uma ordenança do sacerdócio, tá bom? Então, essa é uma ordenança palavra por palavra. E diz assim, ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Né? Então essa é a escritura que eu escolhi para compartilhar. Um detalhe aqui, né, que na época de Moroni ele colocou aqui a palavra vinho, que se lembrava do sangue de Jesus Cristo, tá bom? E atualmente nós fazemos com a água. O importante é o emblema, o que aquilo se representa, que está representando
o sangue de Cristo. No Velho Testamento, só para entender, quando fala do sangue, significa a vida. Nós vemos que após o dilúvio, o Senhor colocou um mandamento dado a Noé, que aquele que derramasse o sangue de seu irmão teria o seu sangue derramado. Os sacrifícios de animais era por derramamento de sangue. Derramava ali o sangue do animal, o que acontece? O animal morria porque saía o sangue. Então, o simbolismo do sangue significa a vida. Aqui, então, significa que Jesus Cristo deu a vida dele por nós. Então, é em lembrança que Cristo deu a vida dele por nós, quando fala em lembrança do sangue de Cristo. O fato de usarmos água, acredito que a água é a coisa mais pura que tem hoje em dia, né? E Jesus Cristo também, ele é a água viva. Tá bom? Então, representa muito bem a água representando o sangue, né? A gente vê em Doutrina e Convênio, uma ocasião em que Joseph Smith estava procurando o vinho, né, o suco da uva para fazer o sacramento, e um anjo do Senhor apareceu para ele e mencionou, né, não importa o que se coma ou o que se beba, desde que se faça em memória do meu nome. E aí então pediu para que ele fizesse ali com água, tá bom? Bom, então essa minha escritura do coração, eu amo essa escritura porque é a escritura que mais a gente vai ouvir desde quando a gente é membro da igreja, né? Parando para repensar. Então é isso. Tá bom? Então eu compartilho esse pequeno versículo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ver aqui quem é o próximo. O próximo aqui, ó, é Moroni, capítulo 6, versículo 4. É o João Vitor que vai compartilhar. Deixa eu segurar para ele a câmera aqui. Ó. É aí para você. Vai lá. Vamos lá. Aqui, ó. É Moroni, capítulo 6, versículo 4, né? E fala assim: e depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da igreja de Cristo. E seus nomes eram registrados, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Por que você escolheu essa escritura, João Vitor? Eu gostei dessa escritura, tanto que já estava marcada quando a minha mãe pediu: o irmão Vanderlei vai fazer uma mensagem, vai gravar com nós, do capítulo do Vem Segue da semana seguinte, já estava marcada. Eu falei, vou pegar essa que eu gosto muito, porque dá ênfase nos primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. Que primeiro é a gente ter fé nele, acreditar nele, se arrepender e então sermos batizados, que é o primeiro convênio que realizamos quando decidimos tomar sobre nós o sangue, o nome de Cristo. E também eu gosto de dividir ela em partes. Essa é a primeira parte que eu gosto dela. A segunda fala que seremos contados como seu povo. Nessa parte que ele fala, eram contados com o povo da igreja de Cristo, está se referindo a nós. Quando nos batizamos, somos discípulos dele. E quando ele vier em sua segunda vinda, ele chamará pelo nosso nome. A gente será contado como o povo dele, o povo da igreja dele. E também, no finalzinho, fala assim: a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo. Aqui fala basicamente que devemos perseverar até o fim, que todas as coisas são graças a Ele, porque se ficarmos vigiando e orando sempre, confiando somente nele, e é por causa dele que todas as coisas são realizadas, e perseverando até o fim, as coisas não vão deixar de ser difíceis, mas elas ficarão mais leves. O nosso fardo será muito mais leve quando a gente toma sobre nós o nome de Cristo. E eu levo muito isso em conta em relação à missão. A missão, tanto para as sisters quanto para os elders, não é alguma coisa fácil. Abandonar por 2 a 1 ano e meio a sua família, seus amigos, a sua namorada, o seu namorado, o seu trabalho, os seus estudos, não é uma coisa fácil para um jovem de 18 a 27 anos. Muito pelo contrário, é muito difícil. E quando a gente toma essa decisão e escolhe estar fazendo essa obra, é porque a gente sabe que é por meio dele que por meio das pequenas coisas que as grandes são feitas. Porque é esse pequeno passo que a gente dá, é o primeiro passo que a gente dá,
que é ter fé nele, porque todo o resto será acrescentado. E foi um dos motivos também pelo qual eu decidi fazer missão. Sempre tive vontade quando eu era menor. Teve uma fase que eu não queria, eu confesso, mas depois eu me arrependi e voltei. Eu falei, realmente, ele está me chamando. Não tem como eu não negar esse chamado. E eu gostei muito dessa escritura porque é basicamente isso. Eu gosto muito de Moroni. Eu gosto dessa passagem, embora um pouco triste você pensar que Moroni ele ficou sozinho numa caverna escrevendo e fugindo e escrevendo sobre o seu povo, traduzindo aqueles registros sozinho. E eu penso, nossa, como que seria se nós estivéssemos no lugar de Moroni? Muitas das vezes ele fala que ele não era bom com as palavras, não era alguma coisa assim. Se ele não era bom com as palavras, imagine nós mesmo. Eu me coloco no lugar dele. Nossa, Moroni não era bom com as palavras? Eu acho que Moroni foi um homem de muita fé. E eu gosto dessas passagens, porque ele dá ênfase que Cristo é o nosso Salvador e Redentor, que é por meio dele que as coisas acontecem. Então, esse pequeno versículo que eu deixei. Não, Jesus Cristo, amém. Amém. Amei o versículo que você escolheu, principalmente também porque ele fala de registrar os nomes, né, para cuidarmos uns dos outros. Eu acredito que esse registro, conforme Jesus Cristo disse a Pedro, né, o que ligares na terra será ligado no céu. Então, isso é por meio dos registros também, né? Quando a pessoa se batiza e faz o registro aqui, é registrado no céu. Ótima escritura, parabéns, gratidão pelo comentário. Chegou a Denise. Denise, cadê o microfone? Tá com ela já? Tá aqui, aí. Qual foi o versículo que você escolheu? Eu escolhi o capítulo 6 de Moroni e o versículo 8, né, que diz assim: sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. Então, eu achei lindo, né, que esse passo para o arrependimento, né, que é uma transformação, uma mudança, uma decisão que a gente faz na nossa vida. E aqui Moroni fala que sempre que eles tinham esse desejo, né, eles se arrependiam, pediam perdão, eles eram perdoados. E eu gosto de pensar nisso, porque a nossa essência da nossa experiência mortal é não permanecer iguais como a gente foi um dia, né? É a gente realmente passar por uma transformação. E o arrependimento, ele é um passo transformador. E eu amo essa possibilidade. Eu sei que essa possibilidade só veio por causa do Salvador Jesus Cristo. E então, eu amo demais esse versículo e foi por isso que eu escolhi como a escritura do coração. Amém, gratidão por compartilhar. Obrigada. Tá bom? Então, nós encerramos essa mensagem, né, com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sempre quando eu termino com aquela frase, né? Até amanhã. Muitas pessoas escrevem no comentário, eu também levanto a mão quando você fala. Então vamos finalizar da mesma maneira, tá bom? Tá bom. Então, nós deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo e até amanhã.